Todo mundo pode incorporar? Esse é o tema do vídeo de hoje. Então fica comigo que a gente vai falar sobre essa tal de mediunidade de incorporação. Salve, salve galera! Eu sou Genotar, sacerdote e dirigente da Tenda de Luz Pai João de Angola, e hoje o nosso bate-papo é sobre incorporação. Todo mundo pode incorporar? Quem que pode incorporar? Quem que não pode? Como é que eu faço para incorporar? É difícil? É fácil? Quanto tempo leva para eu incorporar? Bom, essas são perguntas que as pessoas que vão visitar o terreiro que eu trabalho, que eu dirijo, me perguntam, e sempre os médiums novos de corrente me perguntam: quanto tempo, pai, demora para eu incorporar? Quanto tempo demora para eu dar consulta? Bom, eu vou tentar esclarecer aqui de uma maneira bem rápida. Não quero ser superficial, raso ou liviano no assunto, mas eu vou tentar trazer um pouquinho de clareza sobre esse assunto. Então vamos lá. Todo mundo pode incorporar? A resposta é: não é todo mundo pode ou todo mundo não pode. A questão é: você tem mediunidade de incorporação? Aí surge o primeiro ponto. Se você tem mediunidade de incorporação, seja ela de incorporar no candomblé, por exemplo, a aproximação do orixá através do seu magnetismo, seja na Umbanda, através dos chakras, para receber todos os guias de esquerda ou de direita, ou seja, uma mediunidade de transporte. O que é mediunidade de transporte? Aquela mediunidade um pouco mais densa no seu magnetismo corporal, em que ali você consegue conectar as energias densas dos espíritos que estão aí vagando, perdido, precisam trazer uma mensagem. É aquela coisa mais de desobsessão, trabalho de descarrego. Você se conecta com aquele espírito, você tem uma mediunidade um pouco diferenciada, você tem um magnetismo um pouco mais denso. Eu sempre brinco no sentido de explicar, e as pessoas conseguem entender no sentido assim: mediunidade de transporte é aquele magnetismo por volta do nosso corpo físico, em que ele lembra muito uma gosma, como se fosse uma cola, em que aquele espírito negativado ele gruda naquela cola, nesse magnetismo, e ele fica atraído, ele fica retido nesse campo magnético ali, para que seja transmitida a mensagem, ou ele seja descarregado, ou ele seja desobsediado, ou seja conduzido. Mas esse não é o tema da nossa conversa de hoje. A questão é: todo mundo pode incorporar? Então a resposta já é dada. Poder, todo mundo pode, não há uma restrição. Não tem uma regra no livro da vida que Deus criou no sentido de que não, você não pode incorporar. A questão é um pouco mais profunda filosoficamente. A questão é: você tem essa faculdade mediúnica de incorporação? Se você tiver, a resposta é sim, você vai incorporar. Ah, se você não tiver essa faculdade mediúnica, não, você não vai incorporar. Assim como muitos querem escrever livros psicografados, mas não têm essa faculdade mediúnica, e vice-versa. Outra questão é que me perguntam: pai, quanto tempo demora para eu incorporar? Quanto tempo demora para eu dar consulta? Quanto tempo demora para eu poder fumar o charuto e beber o uísque e tudo mais? E aí entra uma questão um pouco mais profunda, um pouco mais complexa no entendimento. Por quê? Porque antes de você querer saber quanto tempo você vai demorar para incorporar, a pergunta que deve ser feita é: antes de eu incorporar um guia, eu preciso incorporar o quê? Eu acho que poucos médiums se perguntaram isso. Antes de eu incorporar o guia, o que eu preciso incorporar? Ué, mas o que eu incorporo antes do guia? Tem alguma coisa para incorporar antes dele? Tem. O que eu incorporo antes do guia? Os valores daquele guia, os valores daquela linha de trabalho. Então não tem como, por exemplo, eu querer trabalhar e incorporar uma linha de Ogum, caboclo de Ogum, se eu não incorporar valores de Ogum, que são retidão, caráter, conduta,
honestidade. Não tem como. Firmeza, comprometimento e coragem. Então, antes de eu pensar assim, quanto tempo eu vou demorar para incorporar um caboclo de Ogum? A pergunta seria, ok, como que eu faço para incorporar os valores de Ogum? Sendo mais corajoso, mais tenaz, mais honesto, mais reto de caráter, mais comprometido com as coisas da lei e da ordem divina. Ah, mas para eu incorporar Preto Velho, como é que faz? Tem uma regra? Não tem uma regra. Mas Preto Velho, a linha das almas, a linha dos Pretos Velhos, é uma linha muito bondosa, muito generosa, muito amorosa, que traz valores para gente de amor, de paciência, de sabedoria, de resignação, de resiliência. Então, como que eu vou, numa sexta-feira, acabar de jogar uma sinuca no bar, beber, sair no tapa por causa de uma partida que eu perdi, valendo R$ 10, bebendo lá qualquer tipo de bebida, fazendo arruaça, fazendo baderna, e incorporar um preto velho é impossível. Simplesmente é impossível. Não há como. Não há como. Ah, então preto velho é seletista, preto velho é exigente. Não, de forma alguma. Preto velho não é seletista. Preto velho não é exigente. Mas a energia que eles manifestam exige comprometimento moral, ético. Eu digo isso de todos os guias, não só da linha dos pretos velhos. Não tem como eu incorporar um caboclo sendo uma pessoa fraca. Não tem. Porque caboclo é um aspecto, é um arquétipo, uma energia da coragem, da determinação, do desbravamento, da busca pelo alimento, da busca pelo conhecimento. Caboclo, ele traz muito enraizado nele a questão de hierarquia e de família. Se você vai numa aldeia, o pajé é o pajé, o cacique é o cacique. Não tem, ninguém se mete nas questões do outro. O cacique determinou, vai ser realizado. O pajé mandou fazer uma erva para cura, vai ser feito. As mulheres têm suas funções, os caçadores têm suas funções, todos eles muito conectados em manter a segurança do todo, que é a família, que é a aldeia. Então, se você tem problemas de questões familiares, de ruptura na sua família, se você tem dificuldade de aceitar ordens do seu pai, da sua mãe, do seu chefe, do seu dirigente, você vai ter dificuldades, sim, em incorporar caboclo. Então, vocês conseguem entender que é muito mais profundo essa questão de quanto tempo eu vou demorar para incorporar do que eu vou incorporar? Primeiro, eu tenho que entender, eu preciso desenvolver a minha capacidade de entendimento sobre o que é o guia, para depois incorporar o guia. Porque senão fica muito vago a ideia de que hoje é linha de Cosme, é linha de Herê, é linha das crianças. Então, ok, eu vou lá, incorporo, vão me dar doce, vão me dar bala, vão me dar refrigerante, vão me dar suquinho, vão me dar isso, aquilo, um carrinho, uma boneca, e tá feito, tá incorporado. E não, não é. Incorporar é incorporar os valores. E aqui eu trago uma reflexão. Se você tem dificuldade de incorporar a sua criança, o seu Cosme, o seu Herê, o seu Ibeje, conforme seja a doutrina que você conhece, pare e pensa, por que eu tenho dificuldade? O que representa essa linha? Representa a inocência, a pureza, a alegria. Os Ibejes são a pureza.
a inocência, a alegria. Se eu tenho dificuldade, a criancice, se eu tenho dificuldade em incorporar essa linha, é muito provável eu esteja deficiente em algum desses aspectos. Isso é nítido, é óbvio. Não consigo incorporar minha criança, não consigo incorporar meu ibeje. Ok. Como que está a minha pureza de pensamento, de emoção? Eu sou aquele trambiqueiro, aquele arruaceiro? Eu sou aquele brigão? Você não vai conseguir, me perdoe, eu não estou rotulando, mas é energia, é vibração, é conexão, sintonia entre o médium e a sua mediunidade com aquele espírito ou aquela energia afim. É muito comum você ver nos terreiros médiums que tiveram uma infância muito difícil, que não tiveram o que a gente chama de uma infância de verdade. Tiveram que se tornar maduros muito cedo, tiveram que se tornar adultos muito cedo, tiveram uma infância sofrida, tiveram que trabalhar muito cedo, ou o pai e a mãe eram envolvidos com droga, com essa questão ilícita, ou bebiam demais, tinham uma vida desregrada, e daí aquele médium não teve uma infância boa. Então ele não soube o que é ser de fato uma criança. E na hora de incorporar a sua criança, ele tem uma dificuldade, porque ele vai ter que permitir que aquela energia, que aquela consciência, que aquele espírito desenvolva nele essa pureza, essa sutileza, essa inocência, essa criancice do qual ele não foi apresentado quando era criança. Vamos pensar antes de perguntar quanto tempo eu demoro para incorporar, é o que eu tenho que incorporar antes de incorporar os meus guias. Aí não existe um tempo. Não tem um prazo pré-definido. Ah, vai demorar 2 semanas, vai demorar 3 meses, vai demorar 1 ano, 5 anos. Eu conheci médiums que em 1 mês já estavam vibrando a energia do seu guia. Assim como eu conheci médiums que demoraram 7 anos para conhecer os seus guias, para eles virem trabalharem em terra, se firmarem. Por quê? Porque tinham dificuldade de incorporar os valores, porque não entendiam o que é incorporar os valores. A pergunta que se deve fazer é: quanto tempo demora para incorporar? Se eu sou médio de incorporação, quanto tempo demora para incorporar? O tempo que você levar para assimilar e internalizar os valores dos guias e das linhas de Umbanda. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Compartilha com quem precisa ouvir, com quem precisa conhecer. Compartilha com aquela pessoa que às vezes está passando por um longo processo mediúnico, não consegue desenvolver e às vezes o sacerdote, o dirigente não tem tempo de sentar e conversar e explicar essas coisas. Então compartilha com quem precisa ouvir desse conhecimento para que essa pessoa tenha clareza de que ela não é que ela está fazendo algo de errado, ela apenas não sabe o que ela tem que fazer, que é um caminho bem diferente. Uma coisa é, eu estou fazendo errado. Outra coisa é, eu não sabia que eu devia fazer isso. Então agora, tendo a clareza do que sabe, compartilha com quem precisa saber disso. E se serviu para você esse tema, eu fico muito feliz. Comenta, segue a gente aí, porque vai ser engrandecedor para o nosso trabalho. Fechamos por aqui. Até logo e Patacori.